E aí, galerinha? Próximo tópico são os isomorfismos lineares, que são as transformações lineares que são tanto injetivas quanto sobrejetivas, tá? E daí elas permitem a gente identificar certos espaços vetoriais e dizer que eles têm todas as mesmas propriedades como espaços vetoriais. Ok, então vamos só relembrar que é uma função ser bijetiva, tá? Que é uma função que é tanto injetiva quanto sobrejetiva. A gente já brincou com injetividade, sobrejetividade, inversa direita, inversa esquerda, né? Então, uma função bijetiva, como a gente já deve saber, é uma função que é tanto injetiva, portanto, ela tem uma inversa esquerda, e ela também é sobrejetiva, e ela vai ter também uma inversa direita. Nesse caso, quando uma função ela tem inversas dos dois lados, essas duas inversas são iguais, tá? E na verdade elas são as únicas. Existe só uma função que funciona como inversa para ela. Então, equivalente à bijetividade de uma função f é a existência de uma função na direção oposta, que daí vai do contradomínio da f para o domínio dela, que a gente denota por f na menos 1, a inversa dela, que ela satisfaz o seguinte, compondo a função f na menos 1 de qualquer lado com a função f, a gente ganha a função identidade, seja do x ou do y. Só tomar cuidado com o domínio disso, né? Equivalentemente, isso significa que pega um elemento de x, o que a gente pode fazer? Aplica f, e caiu no conjunto y. Agora aplica f na menos 1, voltou para o x. Fazer esse processo de ir e voltar entre os elementos do conjunto x e do conjunto y não faz nada no final. Você volta para o teu elemento inicial. F na menos 1 de f de x é igual a x. E f de f na menos 1 de y é igual a y para quaisquer x em x maiúsculo, no conjunto x, e yzinho no conjunto y. Tá? Como eu já mencionei, essa função aqui ela é uma inversa tanto à esquerda quanto à direita da função f. Ela é chamada ou de inversa bilateral ou simplesmente de inversa. Tá? É mais comum, quando fala de inversas bilaterais, se referir a ela simplesmente como inversa. Ok? E quando não é uma inversa nesse sentido bem forte aqui, daí a gente fala da lateralidade. Então, para transformações lineares, a gente já viu existência de inversa à esquerda é equivalente à injetividade. E tudo linear, né? No caso, a inversa também é linear. E se tem uma inversa linear à direita, então a função é sobrejetiva. E vice-versa, se ela é sobrejetiva, então ela tem uma inversa linear à direita. Tá? Então, no caso de ela ser uma função bijetiva, uma transformação linear que como função é bijetiva, ela vai ter uma função inversa. E a pergunta é, será que essa função inversa ela é linear? A resposta é sim. Tá? Então, tem alguns jeitos diferentes de demonstrar isso. Eu vou até fazer um jeito que é meio maroto. Sim, eu usando os teoremas sobre sobrejetividade e inversa direita, ou no caso eu usei o de injetividade e inversa esquerda. Tá? Então, seja ter uma transformação linear que é bijetiva como função. Então, a inversa dela, que é simplesmente uma função a princípio, mas que dela vai na direção oposta, também é uma função entre espaços lineares, espaços vetoriais, desculpa, ela é linear. Ela é uma função linear. E daí também vai ser bijetiva, né? Porque a inversa da inversa é a função original, etc. Como a gente já bem conhece de teoria de conjuntos. Então, como a função T é bijetiva por hipótese, em particular ela é injetiva. Pelo teorema que eu citei faz pouco, injetiva diz que ela tem uma inversa linear à esquerda. Vou chamar de S. Tá? Ou seja, S é uma função linear que satisfaz essa igualdade. Eu quero mostrar que S aqui, na verdade, é igual a T na menos 1. Como que se faz isso? Vamos pegar essa igualdade aqui. Dos dois lados eu tenho funções definidas em V. Eu posso compor à direita os dois lados dessa equação pela função T na menos 1. Então, o que a gente obtém? Compõe esse lado com T na menos 1 no cantinho direito. Compõe esse lado com T na menos 1 no cantinho direito também. Ora,
T composta com T na menos 1, aqui eu só estou comparando funções, tá? Que até deveria ter uma composição. Tá? Mas T composta com T na menos 1 é a identidade, porque é a função inversa. E a identidade composta com T na menos 1 é T na menos 1. Tá? A identidade não muda nada com composição, mantém o que quer que ela esteja compondo. Então, isso aqui virou identidade do conjunto apropriado, no caso W, e aqui virou T na menos 1. O que é S composta com identidade? É S, né? Então, S é igual a T na menos 1. A função inversa T na menos 1 é a S, que por construção é linear. Ou seja, T na menos 1 é linear. Ela é exatamente essa funçãozinha que a gente construiu. Ok? Então, esse é um jeito meio diferente de provar isso. Tem outras demonstrações que são um pouco mais gerais, até funcionam em outros contextos, mas essa aqui usa coisas que a gente conhece, já revisa alguns teoremas que já foram vistos, tá? Então, e é válido de qualquer jeito. Ok? Então, falar de inversas, de transformações lineares, funciona perfeitamente, que é tudo linear ainda, cai no contexto linear, exatamente como a gente gostaria. E daí, transformações lineares que são bijetivas como função, elas são chamadas de isomorfismos lineares, tá? Quando existe um isomorfismo entre dois espaços vetoriais, a gente diz que os espaços são isomorfos. Ok? Então, os isomorfismos, eles preservam toda a estrutura linear do espaço vetorial. Tá? Eles preservam conjuntos giradores, conjuntos independentes, bases, conjuntos dependentes, preservam zero, preservam dimensão, e é isso que a gente vai ver agora. Não dá de diferenciar espaços vetoriais isomorfos olhando só para a estrutura de soma de produto deles, tá? E quaisquer coisas relacionadas com isso.